tal forma que nós acabamos perdendo a nossa autoestima. Comigo está o Braulio Bacelar e o Daniel Sapalo. Já vos digo de quem se trata. Está na Imetro, deve conhecer quem é o Braulio, talvez, mais ou menos. Mas há uma equipa que trabalha comigo e está a fazer acontecer a rádio. Tecnicamente estamos a ser assegurados pelo Francisco Cardoso. E também a seleção musical, como deve saber, estamos a ouvir Carlos Buriti, de Feliz Memória. Ele é o nosso artista do mês de abril. E você ouviu um zumbi de Apapá, Luzingo Luame, Oveo Bela e claramente que esta música que está aí, Oveo Bela. Carlos Buriti, de Feliz Memória. Ainda terá mais músicas, depois vamos interagir com um ponto informativo às 15 horas, depois da publicidade, e voltaremos na nossa segunda parte do seu programa. Então na produção está a Vânia Pinto, com o auxílio de Eunice Antônio Cremil da Lujana e também Nelson Luamba. Coordena esta rádio Guilherme da Paixão, eu mesmo que apresento. Falo consigo até perto das 16 horas. Então vamos a isto e vamos folhear as páginas da nossa conversa. Eu apresento-vos já os meus convidados ao ritmo desta belíssima música de Carlos Buriti. Fique connosco, não saia daí, nós voltaremos mais daqui a pouco. Quando digo voltaremos é porque vamos agora apresentar os convidados em estúdio para que você saiba com quem você vai estar e qual é o tema e a abordagem. O nosso tema hoje é o papel da juventude académica na construção do futuro de Angola em 50 anos de independência. Como deve saber, Angola, depois da luta colonial, a independência em 1975, de lá para cá, até ao dia 11 de novembro de 2025, vai completar 50 anos. A abertura das festividades dos 50 anos, ou se quisermos, dos cinquentenários da independência, aconteceram no dia 11 de novembro de 2024 e vão culminar a 11 de novembro de 2025. Ou seja, estamos no ano dos 50 anos da independência, o cinquentenário. Então o tema é o papel da juventude académica, ou seja, aqueles que estão a estudar e ao nível superior. Por isso é que aqui coloca-se o acento tónico no académico, na construção do futuro de Angola em 50 anos de independência. Vamos olhar para alguns subtemas que vão nos ajudar a compreender este fenómeno. E em estúdio estou perante o Braulio Bacelar, é presidente da Associação de Estudantes do Instituto Superior Politécnico Metropolitano de Angola. Braulio, seja bem-vindo mais uma vez. Tem estado a nos fugir aqui na contribuição, mas cá está, apanhamos sempre aí nos corredores. E ainda bem que cá está. Boa tarde, como está? Boa tarde, Guilherme, como vai? Eu vou muito bem, obrigado. É sempre bom estar aqui perante a si. Não é fugir, mas para vir para aqui tem que estar bem preparado. Sei que também. está muito ocupado nas inscrições, já não há inscrições, então nessa altura o trabalho fica mais leve ou não? Agora é a fase da execução do plano da atividade da Associação de Estudantes. Okay. Mas já estamos a ver se começamos já a cumprir com aquilo que foi prometido perante a rádio. Sim, o ano passado tivemos aqui muitos estudantes a virem para colaborar, agora deram lengue, não vem mais. Tem que trazer para exercitarem a retórica, né, o espaço comunicacional. É a única rádio que está ligada a uma universidade e procura dar espaço aos seus estudantes. Né? Os estudantes, desde que nasceram, nunca foram a uma rádio, então tem a oportunidade de vir aqui vender o seu peixe. Junto do Braulio está o Daniel Sapalo, penso ter pronunciado bem o seu nome. Muito Daniel bem. Sapalo é secretário executivo do Conselho da Juventude Municipal da Samba. Boa tarde. Muito boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso programa. É a primeira vez que vem cá? Com certeza, primeira vez. Pois. Deixa-me saudar com entusiasmo. Boa tarde, sim, Camba Guilherme. Muito obrigado. Pois nós temos muita estima por si. Temos muita estima por si. É daquele jornalista que tem pintada de tudo. Nós agradecemos. Muito bom. Em nome de todo o coletivo. Muito bom. Vamos então ao destino do nosso tema principal. 50 anos de independência. Quem terá nascido em 1975, hoje estará a completar neste ano, vamos lá ver, 80 são 45... 75, não é? A independência foi em 75. Sim, 75.
Pois, 45, 80 mais 5 são 75, estamos a falar de 55 anos. É isso, não é? 55 anos, já não é jovem, nos dados daquilo que o nosso normativo diz, já não é jovem, não é? 55 anos já não é jovem, já é uma pessoa adulta. Quem terá nascido em 2002 estará a fazer 23 anos. Exatamente. Este ano. 2002 estamos a acentuar por ser o fim da guerra Certo. civil. E o nosso tema é o papel da juventude acadêmica na construção do futuro de Angola em 50 anos de independência. Vocês são jovens, olhando para os vossos rostos, se nem eu mesmo tinha nascido na independência, imaginem vocês, muito menos ainda. Como é que vocês olham o percurso da juventude angolana ao longo deste tempo, da independência para cá, de uma forma assim introdutória, como tem sido o papel da juventude acadêmica, aquela que está na universidade e depois de sair da universidade? Como é que vocês podem fazer aqui um espectro introdutório do papel dessa juventude que sai das academias, das universidades, institutos superiores politécnicos, institutos superiores, estão, eu não diria muito no mercado de trabalho, né? Mas estão na sociedade, porque nem sempre sai da universidade tem trabalho ou emprego, mas estão na sociedade, inseridos em vários setores, a trabalhar ou não, estão. Qual é a vossa visão do contributo desta juventude? Bem, eu não sei Que em parte são vocês também, não? Eu acho que por uma questão também de respeito, eu daria a oportunidade Ao de... Daniel Sapalo? Sim, porque acho que o horizonte para a abordagem seria mais ampla e depois... Porque a zona onde ele... Não, por ser o Conselho Labuto, Nacional da Juventude. está mais ligado... Mas também as jovens não estão no Conselho Nacional. Não, por isso é que eu disse. Porque como O eu teu raio de represento... ação é Exatamente. universitário, é um Sim, instituto, sim. mas não deixa estar na sociedade, né? Não, claramente, eu vou abordar, mas gostaria de uma certa Daniel forma. Sapalo, a tirar a bola assim, então há que jogar. Eu sou central, quando estou em campo, Ok? eu só defendo. Vamos Muito a bem, isto. nós, de forma introdutória, pensar que o jovem acadêmico tem sim desempenhado um papel preponderante no desenvolvimento do nosso país. Pois, embora ainda conseguimos identificar que é um grupo muito pequeno, porque nós vivemos muito tempo de guerra civil e enquanto vivíamos no processo da guerra civil, era muito difícil poder fazer academia. Hoje, ou após a paz efetiva, em 2002, consegue-se verificar que já há um grupo a se empoderar, principalmente os académicos, e são esses académicos que hoje encontramos no aparelho do Estado, que têm feito tudo e mais alguma coisa para o desenvolvimento do país. E desde já saudar, no caso saudar todos os nossos técnicos administrativos e não só, que têm se esforçado ao máximo para aplicar o que aprenderam nas academias ou na academia no setor do seu emprego. Bem, eu como nota introdutória, eu diria, né, tentando vender também um pouco de peixe, representando aqui a academia, diria que para um país centralizássemos a questão do conhecimento, diríamos especificamente a academia, em que claramente que a juventude, sendo a força motriz, como se diz muito, e tendo a nível percentual um percentual muito grande, principalmente no contexto angolano, a nível do conhecimento destacaria muito a nível destes 50 anos até então, porque acredito que faz-se ciência e para fazer ciência precisamos de jovens. Então são esses jovens que vão desenvolver o nosso país do ponto de vista acadêmico. Eu acho que a nível de introdução poderíamos ficar aqui e, de acordo ao debate, podermos elencar mais questões. Ok. Se olharmos para este percurso, do ponto de vista de alguns jovens, eles clamam de que ao longo desse tempo os governantes que estão na máquina, no aparelho do governo, e até porque de 75 até cá não tivemos ainda a experiência de um outro governo, o governo é do MPLA, eu mesmo desde 12 de novembro de 1975, embora passamos uma fase de partido único, depois multipartidarismo em 92, mas os jovens dizem que
segundo os seus pais, as figuras são as mesmas, ou seja, aqueles governantes que o seu pai já os via na televisão, que estavam com 30, 40 anos, hoje que esses jovens estão com 23, 25, 30 anos, continuam a ver essas mesmas figuras no aparelho do Estado. Não é que seja mal, mas a pergunta do jovem é quando é que será a vez desses jovens que eles já começam a ver a irem para a idade adulta e não ocuparem postos. Para vocês olhar academicamente nessa vertente, esta é uma visão realista dos jovens ou é o jovem que não vai atrás de seguir o seu percurso e mesmo olhando para essas figuras, há também sangue novo na administração pública? Muito bem. Eu penso que a resposta deve ser muito exata. Eu sou jovem e devo confirmar que existia um processo muito lento, mas hoje já conseguimos identificar muita juventude, muito sangue novo no aparelho do Estado. E este é um esforço que Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço tem elevado em proporcionar, no caso, que os académicos, principalmente os jovens, consigam se empoderar no aparelho do Estado. Mas é importante que devemos fazer de forma faseada, é importante que nós devemos fazer de forma transitória para não haver ruptura. E nós, embora temos bons, mas muitas boas mentes na nossa praça, mas ainda conseguimos identificar muito imediatismo por parte daqueles que são jovens e entram para o aparelho do Estado a desestabilizarem a estrutura governamental. Mas de que forma? São os vários exemplos que nós identificamos, que nós conseguimos verificar nas redes sociais, não só nos jornais. São jovens com um futuro brilhante, mas que têm muita pressa de poder ter o que poderá chegar daqui a 20 anos. Porque hoje o jovem tem a percepção que precisa de ter um carro top de gama, e um carro top de gama não se ganha da noite para o dia. Precisa-se de levar tempo, precisa-se de muito dinheiro, e esse muito dinheiro não se ganha da noite para o dia. Então é importante que nós, enquanto jovens, que estamos a fazer academia, consigamos olhar que nós estamos aqui para poder emprestar o nosso conhecimento, mas no momento certo, na hora certa, e as outras coisas hão de vir. Bem, Mas se olharmos nisto, o Braulio e Daniel, se essa narrativa do Daniel for a mais acertada, estaremos perante aqui a duas situações que podem ser verdadeiras ou falsas, se me permitam o termo. Estes senhores, mulheres e homens que estão no aparelho do Estado e na administração pública, com a idade que têm, também foram jovens, certo. foram adolescentes, foram crianças. Terão eles também, a dada altura, embora num contexto diferente, porque foi da guerra de libertação colonial, depois guerra civil, e depois chegamos ao multipartidarismo, não é? Essas pessoas que hoje continuam, e olhar para essa narrativa do Daniel, dos jovens que têm essa pressa, essa apetência, das duas uma, a falha por parte dos pais, a família, e também por parte da sociedade, aqui conjuntura, professores, mulheres e homens, na transmissão dos conhecimentos para que eles não tenham essa pressa, ou por parte de quem giz as políticas governativas, estamos a falar do executivo, falham na transmissão do conhecimento a esses mesmos jovens, porque estamos na mesma sociedade, de que a hora certa vai chegar e é preciso de calma, ou é preciso atenção e trabalhar um pouco mais para chegar lá. Alguém estará a falhar ou os jovens agem assim por livre e espontânea vontade? eu interpreto que todas as perguntas de uma forma separada que o Guilherme fez estão em um só local, ou seja, centralizamos tudo para dar resposta ao problema que nós existimos. Por um lado, a sociedade tem uma responsabilidade, dentro da sociedade, por outro lado, encontrando os agentes, a família tem a responsabilidade, dentro também da própria sociedade, do próprio aparelho estatal também tem a sua responsabilidade. E se hoje a comunidade juvenil está como está, vamos até um certo ponto dizer que é tudo em um só. Porque os três falharam nesse sentido. Por que eu digo assim? Hoje a sociedade tem vários fatores que designam a própria sociedade. Uma questão, a educação, a questão da miséria, a questão da pressão social que a própria sociedade vai dar naquilo que é o
o sujeito que está dentro da sociedade, isso vai causando até um certo ponto a frustração. E o que é que eu digo? O imediatismo que o líder Sapalo aqui elencou, eu acho que é de onde origina essa questão do imediatismo. Por quê? Porque quando eu tenho a miséria e vem alguém me vender, vamos lá dizer, o peixe de que se eu quiser ter dinheiro, tenho que fazer isso. Eu só quero ter algo, porque eu estou na miséria, quero ter o dinheiro, eu vou fazer. Então, nesse contexto, eu acho que tanto o executivo, do ponto de vista das suas políticas, a nível acadêmico, tem sido, a nível acadêmico, vou dizer, né, tem sido falho nesse sentido. Tanto os pais, do ponto de vista do rigor, porque faço uma comparação do tempo, por exemplo, do Guilherme da Paixão, o ponto de vista da educação familiar, não é a mesma que atualmente. Hoje, nós vemos um certo abandono, tanto por parte dos familiares, na ilustração do que é certo e o que é errado por parte dos filhos, e hoje também é uma fuga à responsabilidade por parte dos jovens. Mas para si, Braulio, o que é que está por detrás disso? O que é que causa isso? Por que anteriormente havia essa responsabilização, essa atenção, este acompanhamento, e hoje não há? Se o país é o mesmo. O país é o mesmo do ponto de vista territorial, refiro. Mas as políticas até um certo ponto não são as mesmas e as pessoas que levam a política não são as mesmas. Às vezes nós podemos ter regras, mas as regras têm que saber como serem implementadas. De nada serve ter uma regra e não ter os modos para se aplicar a própria regra. Porque o jovem é jovem em qualquer parte do mundo. O jovem tem pressa. Exatamente. Ele não quer viver o amanhã, ele quer viver hoje. Aconteceu isso no Brasil, na Revolução Militar, não é? Até há novelas que retratam isto, houve cadeias, houve perseguições, não é? Governos militares, e os jovens tiveram que fazer ecoar a sua voz para depois o Brasil ser o que é hoje. Porque há 30 anos o Brasil estava igual ou pior que Angola. Exatamente. Os jovens tiveram que fazer uma revolução e conseguiram. Não é que nós peçamos uma revolução no sentido de revolução militar. Estamos a falar de revolução de mudar o Estado, não é? Eu não tenho asfalto e vou fazer uma revolução para depois ter asfalto e não ter terra batida. Essa inconstância que nós encontramos, Daniel Sapalo e Braulio Barcelos, Daniel lida com um grupo mais alargado de jovens, é ao nível dos conselhos provinciais, e até estão segmentados vários modelos políticos com assento parlamentar e não só. E o Bacelar, por exemplo, está numa academia, onde também há segmento. Ele não consegue identificar quem é partidário, quem é apartidário. E estão. Mas daquilo que vocês ouvem, das reclamações dos jovens, essa pressa que têm, por exemplo, como é que se pode enquadrar um jovem que, ao lhe ser aplicada uma prova, precisa ter um professor a fiscalizar? Por quê? Se a prova é um teste da sua capacidade ou não. E mesmo com o professor, ele recorre a um fenômeno que é uma aldrabice de si mesmo, chamada que é a cábula. Pois, porque ele está a mentir-se a si mesmo. Ele tira 17, mas... Não é dele exatamente, se colocá-lo ali em frente para justificar, não sabe, fica a dúvida. Ele veio para ter um papel chamado certificado, com cartolina arrugada e tinteiros lá, espelhado, o certificado com nota positiva 16, ou ele veio buscar competências para que amanhã, quando estiver numa administração ou no exercício da função, souber administrar uma pica, souber fazer locução de um programa de rádio, souber tratar uma estrada ou ver os níveis de desinfestação de algo, independentemente da área de formação. Por que esse jovem tem pressa de ter a nota ou de transitar de classe quando ele próprio percebe que não tem as capacidades próprias? É próprio do jovem ou é aquilo que o Daniel dizia aqui, a pressa de querer chegar rápido num lugar que ele não percebeu, talvez, que os mais velhos de hoje, para chegarem, tiveram que caminhar? Olha, Guilherme, nesse contexto, eu diria que é um déficit a nível acadêmico, do ponto de vista da implementação educacional, nas universidades não só. Por que eu digo isso? Porque a academia não se faz só, por exemplo, por doutrina, faz também pela relação entre sujeitos, vamos assim dizer. Quando eu estou a tentar dizer isso, é na vertente, vai lá, de buscar responsabilidade de parte dos professores também. Aqui no Inmetro, principalmente, vou já dizer, a semana passada nós tivemos um encontro com algumas instituições a nível do ensino médio, em que até
elencou-se essa questão. Se nós olharmos para aquilo que são as políticas educacionais a nível universitário e não só, nós vamos prestar atenção que existem até um certo ponto déficits. Há pessoas que hoje passam na universidade e só querem lecionar, só querem dar aquilo que é a matéria e não preocupam-se se o estudante percebeu e se percebeu qual é o ponto de vista pessoal do próprio estudante. Então, quando há um afastamento entre aquele que está a lecionar e aquele que está, presume-se que está a aprender, já eu interpreto como um déficit. E depois, a própria matéria, que não é até um certo ponto unânime. As cadeiras que lecionam-se no Inmetro, até um certo ponto, não são as que são lecionadas em uma determinada universidade diferente. Se formos para aqui, para a vizinha, posso dar o caso que não é a mesma, não é uma conciliação. Já falamos disso um dia aqui com alguns professores do debate da uniformização dos currículos. Tu tens um estudante de Direito da Lusíada, um estudante da Católica, um estudante da Inmetro de Direito, mas se confrontares os conteúdos, são diferentes. Com alguma exceção a Católica, porque deve ter uma cadeira que é a doutrina social da Igreja, por causa da vertente. Mas as demais deviam ser a mesma matriz, porque Angola tem que dizer, olha, o nosso modelo, qual é o perfil que eu quero do estudante de Direito quando sair? Este modelo que nós queremos seguir. Mas aqui encontramos um desvio. Isso depois esbarra também no produto final da sociedade. Ou seja, tu tens um legislador que terá saído de uma dada universidade do próprio país e um outro, e aqui é um desconfronto na interpretação das leis porque não vieram da mesma matriz. Exatamente. Por isso é que existem médicos hoje que não aprenderam, digamos, nada na universidade do ponto de vista técnico e estão como médico e muitas das vezes podem matar até pessoas por falta de conhecimento. E parece até ser engraçado, mas é algo mesmo verdade. E eu vejo isso, porque aí vem a questão do imediatismo. Guilherme, toda a gente quer ter as suas condições pelo menos mínimas. Eu gosto de carro, por exemplo. Eu gostaria de ter na minha garagem um carro top de gama. Mas já perguntou, por exemplo, ao seu pai com que idade é que ele teve o primeiro carro? É por acaso... E como é que ele teve? Quer dizer, isso é um caso só à parte. Sim. Pergunto a ti, mas estou a perguntar também quem nos está a ouvir como jovem. Não, mas agora as exigências da parte do meu pai e agora dos jovens atuais são diferentes. Porque hoje o jovem quer ter, mas a razão de ter aquilo não há. Ou seja, só quer para mostrar que tem. Agora, a responsabilidade ou a razão de ser do meu pai ter uma determinada coisa são totalmente diferentes. Hoje o meu pai interpreta que 100 mil kwanzas é para poder auxiliar a família daquilo que são as necessidades. Eu 100 mil kwanzas é para sair com um amigo, não digo eu particularmente. Sim, estamos a falar daquilo que se nota. Sim, então é a questão de puxar o imediatismo. Agora, temos que saber uma coisa, quando se traz a questão da juventude e atacar do ponto de vista governamental, realmente não se via tanto como antes. E é uma fase, infelizmente, Angola está um pouco atrasada, não sei se assim poderia dizer, do ponto de vista de dar mais aberturas, ou mais abertura aos jovens, de terem poderio a nível de apresentarem o que sabe. Mas também quando damos abertura em alguém para demonstrar o que sabe e na verdade notamos que não sabe nada, também é uma complicação. Hoje nós temos uma secretária de Estado para a Juventude Jovem, graças a Deus, mas antigamente não se via isso. Então, é paulatinamente que estamos a crescer, mas há a necessidade de darmos um pulo mais avançado porque o desenvolvimento social angolano está muito atrasado, eu interpreto assim. Sapalo, isso é um debate, não é uma entrevista. Então, sempre que possível, o seu microfone está aberto. Costuma chamar a atenção aos ouvintes. Se é este imediatismo por parte dos jovens, os que estão e as que estão na governação, se o jovem reclama de que são pessoas acima da idade, estamos a falar 60 anos, 55, e o jovem começa a dizer, eu sempre me disseram o futuro da Angola, já estou com 35, daqui a mais 5 tenho 40. Quando é que eu serei se não chegou a minha vez? A pergunta é, se estes jovens são tão imediatistas, então quem serão os substitutos destes mais velhos que de uma ou de outra forma vão para a reforma, vão morrer, vão ter que... Sim, isso é indubitável, só morre quem vive. Há um bocadinho estive a falar ali para a Sueli, a nossa menina aqui, que anda com muito medo da morte. Senão é normal morrer, só morre quem está vivo. É a realidade que temos, a única. A única certeza de toda. Eu não sei quando sair daqui se eu vou saudar o Braulio ou vou pisar onde eu pisei quando entrei, mas estou certo não queremos perder o Guilherme. Que vou. Isso, e eu estou bem preparado para isso. Particularmente, já vi 3 papas, né? 3 papas, 2 presidentes. 2. Sim, não vi os chineses. Eduardo, J. Law. Já vi 2 presidentes. Então, já andei um bocadinho por África,
já dá para. O meu elogio fúnebre vai estar preenchido. Pelo menos uns 30 minutos vão ficar a passar o elogio fúnebre. Então, que jovens, ou seja, quem vai substituir estas mais velhas e estes mais velhos que estão no aparelho do Estado e que o jovem reclama, se nós olhamos para os jovens e vemos o imediatismo? E o Braulio falava aqui de um exemplo, embora pequeno, e acho que também aqui o próprio governo, em termos de comunicação, devia fazer mais, ou seja, publicitar mais os dirigentes jovens para motivar. Quem serão os que vão substituir se nós não vemos no horizonte muitas luzes verdes por parte dos jovens para pegar? Corremos o risco de ter um dia estrangeiros a nos governar. Guilherme, eu penso que nós já estamos a sensivelmente 20 minutos de debate e permita-me saudar aqueles que estão a nos ouvir do outro lado, a todos os radio-ouvintes que estão do outro lado. Quero estender as minhas saudações. Nós estamos em direto, essa transmissão não, ela depois vai passar na TV Imeto. Eu acho que já está. Se estamos então, a saudação bem feita. Estamos em direito. Sim. Pronto, então é preciso que nós, enquanto líderes juvenis e enquanto fazedores de opinião, precisamos de trazer uma abordagem assertiva para os nossos ouvintes. E uma das abordagens assertivas é tirar da mente dos nossos jovens de que precisam de ir para o Estado para trabalhar. Não, o Estado não vai empregar todos. O Estado não tem a capacidade de empregar todos. Nós estamos aqui para falar dos jovens académicos e precisamos de começar a trazer esta abordagem. Aquele que vai para a universidade deve sentir-se que está preparado após terminar a sua universidade ou a sua licenciatura para poder inovar, para trazer o desenvolvimento, para ser empreendedor, não para mendigar trabalho no Estado, porque quem pode mendigar o trabalho, quem pode solicitar o trabalho no Estado, é aquele que está a emprestar o conhecimento de uma forma não muito vulgar. Faça-me o termo. Aquele que preparou, que foi lapidado, precisa de concentrar o maior número de pessoas que não tiveram a oportunidade de poder estar numa universidade e poder trazer inovação. E este é um recado que eu transmito a todos os ouvintes, principalmente aos estudantes do Imetro, que é importante que nós, estudantes, académicos, para os próximos 50 anos, inovemos. Que precisamos de precisamos de empreender, porque o Estado não vai poder empreender todos. Lamento informar a todos que estão à espera de um trabalho no Estado, mas o Estado não tem capacidade para poder empregar todos. Mas, obviamente, aqueles que têm disciplina, ou aqueles, respondendo já à questão do Guilherme, aqueles que forem disciplinados, aqueles que têm a capacidade de poder servir a pátria de coração, obviamente, serão... O país está à espera, o aparelho do Estado está à espera para poder emprestar o seu conhecimento. Aliás, isso é visível porque os dados que chegam do MAPTES, nem sequer 2 milhões e 500 temos na função pública, né? O que significa dizer que a gestão privada alberga maior número de população e o jovem se calhar podia ler um pouco a Revolução Industrial para perceber que hoje não precisamos ter aquele espectro de esperar no Estado, porque também acho que essa é uma concepção do jovem que não é desafiador, que não tem... não é que o Estado não seja bom até certo ponto, do ponto de vista de pretensões para elevar os seus níveis, pode fazer uma carreira em qualquer um outro setor que não seja do Estado, mas parece que aqui percebe-se que foi um bocadinho um fardo, passo o termo, que se recebeu dos mais velhos, de que pronto, está no Estado, porque no Estado é uma vez e está lá, você por ano, a tua avó pode morrer 7 vezes para faltar no trabalho, a galinha do teu vizinho vai ser enterrada, você também manda uma mensagem no chefe, hoje não vou poder porque tem enterro do porco do meu vizinho, então nós gostávamos muito dele, não vou. E sabe que no privado isso não funciona. Choveu, você pode atrasar, mas não pode faltar. Tem de estar lá para cumprir o seu trabalho. E se calhar aqui podia ser um motivo também de reflexão por parte dos jovens, não é? Afinal de contas, quer-se trabalho ou emprego? Porque é diferente isto.
Nós vamos olhar para outros dados destas comunicações sobre o papel da juventude académica, daquilo que é o seu perfil de saída, a sua posição na sociedade e nos vários segmentos, e como é que podemos olhar os próximos anos, nesses 50 anos da independência, do papel da juventude. Braulio, a olhar diretamente para estas premissas, nós temos na universidade, e não só aqui, nas outras também, um número grande de jovens. Já não podemos até referir muito às senhoras, porque já sabemos que o censo de 2014 nos deu mais mulheres do que homens. Do seu ponto de vista, isto é apenas uma quantidade ou também reflete a qualidade? Essa pergunta é... Bem, eu acho que representa ainda simplesmente uma quantidade. Diria isso. A nível da qualidade ainda estamos a uma porcentagem reduzida, vamos assim dizer, por conta também desses fatores que estávamos aqui a falar. Ou será o facto de termos a universidade como um espectro não de elite, é do ponto de vista de ascensão social? Ou seja, a palavra faculdade traduz em facultativo, que é um ente de uma universidade. Exatamente. Mas parece que aqui o foco é que se eu tenho universidade, tenho um status na família, na sociedade, não interessa as competências, estou na FAO. Se calhar até há quem não esteja e socialmente, até financeiramente, acaba por estar melhor do que quem foi à universidade. Não está a se olhar como os outros países. Quem vai à universidade é excelente que chega, porque na universidade não se vai para ganhar dinheiro, é para colher competências e ajudar o país a desenvolver. Quem ganha dinheiro vai ao 30, compra alho, tomate, cebola, vende e tornas-te um grande empresário de alho ou de café e ficas rico. Com certeza. Até para fazer isso tem que saber como fazer também o estudo. Pois. Agora, eu diria isso, não sei se poderia aqui já falar o que o Guilherme estava a dizer. Eu, antes de tudo, gostaria de voltar à questão do nosso tema, que estaríamos a dizer o papel da juventude académica, que é importante nós, nessas perguntas que o Guilherme, por exemplo, trouxe, reflete a questão do papel da juventude académica. Como assim? Avaliar os fenômenos, perceber a razão de ser daquela existência do fenômeno social e trazer soluções academicamente falando. Isso que eu estou a fazer, por exemplo, enquanto presidente, é por ser acadêmico do Imetro. E eu trazendo alguma aparição do ponto de vista daquilo que eu entendo a nível acadêmico, é o papel que eu tenho como jovem a nível acadêmico. Então, o papel que a juventude vai ter a nível acadêmico nas políticas do Estado é imperioso e é indispensável. Hoje, até para fazer uma estrada em países bem desenvolvidos, Guilherme, passa pela universidade antes de ser implementada aquela política. Exemplo concreto, o Guilherme estava aqui a dizer, eu entendo, e é a razão também de eu dizer assim, eu interpreto que é mais quantidade e não qualidade. Por quê? Porque quando temos muita procura em uma coisa que devia ser interpretada, por exemplo, como algo elite, como um bebê de ouro, devia ter quantidade e qualidade ao mesmo tempo. Mas quando temos quantidade e não temos qualidade, complica. Nós temos déficit no ponto de vista da grelha curricular, nós temos déficits do ponto de vista do quadro docente também, isso do ponto de vista genérico no nosso país, não contextualizando a nossa realidade universitária. Sim. Não, nós temos isso tudo. E quando nós temos isso tudo, dificulta. Nos Estados Unidos da América, existem mais pessoas técnicas a fazer, ou seja, mais pessoas a fazerem cursos técnicos do que em contrapartida universitária. Por quê? Porque interpreta que é um curso de elite. Antigamente, eu estou aqui, vou já tentar fazer o peixe, que eu sou estudante de Direito. Antigamente, o curso de Direito era um curso de elite. Hoje, em Angola, existem muitos estudantes, hoje já são finalistas, licenciados em Direito e não têm um emprego. E é o curso de elite que se interpreta. Por quê? Porque houve muita procura, o Estado abriu muitas portas para o ensino superior do ponto de vista do curso de Direito e perdeu-se a essência daquilo de ser do curso. Nos Estados Unidos, o curso de Direito é um curso de elite ainda. Porque quando nós tiramos a essência, o Estado, quando vai implementar e pensa em uma política, não vem saber qual é a interpretação dos acadêmicos. Tira a essência e a qualidade do ensino. Se eu interpreto que não tem a confiança do ponto de vista acadêmico, e a juventude onde é que fica? A juventude pode fazer ciência a partir da universidade. E não só. A universidade, a nível associativo, também leva o parecer acadêmico. A universidade tem o
e Metro tem uma associação de estudantes. Até do ponto de vista da aplicação de política institucional, a associação de estudantes pode dar pareceres. Isso também é academia a ser feita, é ciência a ser feita. E nós, quando nós pegamos e acolhemos pareceres e conhecimento dos nossos estudantes e vamos a apresentar, e eu digo aqui, o nosso antigo governador teve um encontro com os acadêmicos o ano passado, em que a ideia era ouvir as inquietações dos acadêmicos para o governo provincial ter uma melhor interpretação das coisas. Isso é fazer ciência. É a juventude a trazer a academia do ponto de vista da política do Estado. Então, o papel é muito importante e é muito amplo. Muito bem, Braulio. Nós vamos fazer agora a informação. Vamos ouvir Malanga de Carlos Buriti, mas vamos meter uma pausa porque precisamos voltar à conversa. O caro ouvinte do outro lado deve estar ávido de saber mais dos nossos convidados. Januário, o programa Ondas Metropolitanas. Já no ar o seu programa Ondas Metropolitanas, segunda parte, 15 horas e 23 minutos. O papel da juventude académica na construção do futuro de Angola em 50 anos de independência. Braulio Barcelar, presidente da Associação de Estudantes do Instituto Superior Politécnico Metropolitano de Angola, e Daniel Sapalo, secretário executivo do Conselho da Juventude no município da Samba. São os meus dois convidados e estava com a palavra, me parece que era o Daniel Sapalo que estava a tentar conduzir e eu interrompi, ou era o Braulio? Acho que era o Daniel. Nós estamos imbuídos na conversa e podemos sim avançar. Eu começo por trazer aqui uma boa para a juventude académica. É importante que nós comecemos agora a meter a mão na massa. E esta é uma orientação da engenheira Lloyd Faria, que é a administradora do município da Samba. Ela está a solicitar a todos aqueles que têm boa vontade de poder participar nas ações comunitárias, e os académicos não podem ficar atrás. Quem tiver um projeto, a porta da administração municipal da Samba está aberta, com um projeto bem desenhado, tal como aprendemos em MIC, levar até a administração e fazer com que as nossas comunidades sejam empoderadas, fazer com que os nossos jovens que não têm oportunidade de poder estar numa universidade como esta, poderem então mostrar o potencial, porque embora não estejam na universidade, também têm poder de pensamento, conseguem trazer ideias brilhantes, mas precisamos casar o bom pensamento que os nossos jovens nas comunidades têm com a academia. E quem tem esta faca na mão é os académicos que aqui se encontram em mais variados cursos da nossa praça académica. Então, a nossa engenheira Lloyd Faria, administradora, a Sua Excelência, administradora da Samba, ela está a solicitar, está a chamar que os jovens venham para ajudar nas políticas das comunidades, para fazer então com que as nossas comunidades sejam mais sustentáveis, porque o município da Samba é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade enquanto jovens académicos, é nossa responsabilidade enquanto munícipe e é nossa responsabilidade enquanto pessoa que vivemos neste território. Braulio e Daniel Sapalo, como é que a juventude pode ser protagonista, por exemplo, na construção de um futuro sustentável para Angola, olhar para estes 50 anos? Demonstrar que existe o jovem, apresentando aquilo que tem como conhecimento. E eu poderia dizer, o associativismo poderia ser um mecanismo de ajuda para o desenvolvimento social. Hoje, infelizmente, o jovem só quer fazer uma coisa se tiver um benefício por trás. Especificamente dinheiro. Dinheiro, que ele queria. Foste logo ao meu pensamento. Não. Vou ganhar o quê? Exatamente. O que é que vais me dar? E agora, a pergunta é, o que é que você pode dar para o desenvolvimento do país? O teu conhecimento do ponto de vista acadêmico é importante para o desenvolvimento social. E eu, muito tenho dito aqui internamente que é importante que o que a academia estuda, exemplo concreto, dou o curso de jornalismo, que a arquitetura faz a nível interno. Se sair para o mundo externo, do ponto de vista das políticas do governo, ajudaria muito. Hoje nós vemos estradas mal feitas, em que se o jovem acadêmico entender que aquilo poderia ser feito de uma outra forma e dar o seu contributo acadêmico,
desenvolveria muito o país. Então, eu acho que é demonstrar aquilo que tem no seu interior do ponto de vista do conhecimento acadêmico. Trazer aqui também um pensamento, até não, uma fala. Sua Excelência, o Presidente emérito, que a sua alma descanse em paz, José Eduardo dos Santos, após a efetivação da paz, ele trouxe uma abordagem muito bonita, dizendo da seguinte maneira: é importante que nós agora elevemos os generais do desenvolvimento, pois está a terminar agora uma fase em que os generais das armas já não se farão sentir. Agora precisaremos de transportar, ou seja, levar para o futuro os generais do desenvolvimento. E os Mas generais... nos dias que correm, Daniel, ainda se dá o ênfase aos generais das armas. Sabe que eu sou general, filho do general. Ainda Sim. tem-se, infelizmente, Infelizmente. ainda há isso, né? Eu acho que a Angola é dos poucos países, que eu digo dos poucos, porque não sabemos a realidade de todos os outros países, em que ser filho de um general ou parente muito próximo do primeiro grau do general é estatuto, né? Te dá status, general tal, até fica assim como, quer dizer, supera até um tipo que fez PhD ou doutoramento, né? General tal. Guilherme, infelizmente, não é só uma situação da nossa república, isso é uma situação global. Em qualquer país do mundo onde encontrar desenvolvimento, onde for pisar, se deparar com alguém, com um filho de alguém, se for mal educado, se for indisciplinado, terá sempre essa falácia. Infelizmente. Como é que vamos olhar para o futuro sustentável da Angola com essa juventude que temos? Ela pode ou não ser protagonista? O Braulio Bacelar trazia aqui umas notas. Essa juventude que nós temos, que terá de ser o futuro, porque ela é presente, né? Mas terá de ser daqui a 15, 20 anos, estamos a dizer quem tem 70 anos hoje, ou melhor, 50, a governar daqui a 25 anos tem 75 e já não estará, embora em África tenha umas particularidades assim, meias lunáticas, né? Parece que é da lua, a gente vê alguém com 80 anos ainda quer cargos de governação e não se percebe. E isso também costumamos a dizer é um bocadinho, é uma espécie de um feitiço, né? Porque impede o jovem, quando o mais velho não quer ir à reforma, e nega-se a sair de um posto, ele tem que dizer que está a negar o futuro do seu neto ou do seu sobrinho, porque é um posto que podia estar lá um jovem. Agora, a pergunta é, Daniel Sapalo, este jovem vai para este lugar só porque é jovem? Só porque é mulher ou tem competências para tal? Porque depois fica também essa dicotomia. Mesmo saindo da academia, Daniel, ele terminou, está aqui o diploma, sabe fazer o quê? Eu faço um bocadinho de tudo, mas um bocadinho de tudo não existe. Você terá se formado numa área e sabe fazer outra. Mas depois encontramos aquele mais velho que nós queremos que saia e tem competências técnicas profissionais. E fica exatamente essa discussão. Ele é jovem, o Braulio. Queremos-lo que para poder ter a massa jovem, mas não tem competências. Andou na universidade, mas na verdade só tem teorias. E mesmo das teorias não convence. Como é que nós vamos arrumar esse país assim? É preciso que nós sejamos solidários. Jovens que estão na linha de frente precisam de constantemente passar a informação. Eu e o líder Bacelar estamos imbuídos nesta matéria e nós traremos para os jovens acadêmicos e não só workshop, traremos experiência onde convidaremos também a sua pessoa, no caso o nosso cota, para poder trazer experiência. O que é que falta para a juventude? Falta passagem de testemunho. E eu trago esse exemplo de passagem de testemunho porque eu, quando estudava o médio, eu fui o melhor, ou seja, considerava-me o melhor aluno da educação física. Porque eu fazia bem o trabalho, ou seja, os exercícios que eram orientados pelo professor. O testemunho, eu corria com ele a maior velocidade possível para deixar-me na mão do meu colega que está à frente. É importante que nós façamos isso. É importante que nós, que já conhecemos o caminho, que não é fácil, que transmitamos aos que estão na linha de trás. Mas não será que também, aqui, Daniel, há embora isso não justifique de todo, o Braulio até tentou falar um pouco isso, mas esquivou um bocadinho, que é o facto de os jovens
E aí continuo a dizer, se calhar o erro, não sei se vamos considerar um erro, porque isso demanda também do sufrágio eleitoral, é o MPLA que ganha, que é anunciado, mal ou bem, mas é o que ganha, está lá. E se calhar se tivéssemos aqui um exercício de alternância, não é alternância por lei, porque a alternância deve ser feita nas urnas, é bom que me entendam nisso. Se já tivéssemos, se calhar, o hábito de que, para além do MPLA, tem outro partido que sobe, também que desce e outro, se calhar isso já podia desmistificar, porque fica um comodismo. Mas o que eu quero fazer-vos em pergunta nessa esteia dessa introdução é: o MPLA exercita jovens, e por isso é que eu disse que precisa publicitar um pouco, porque o MPLA mesmo que está a governar, nós não temos como fazer isso em outro partido, porque os outros não governaram ainda. Permita-me dizer... Refiro-me, os jovens que estão na esteia da governação têm estado a dar exemplo suficiente para que esse jovem que nós estamos a dizer que é imediatista não leve isso no imediatismo. Será que dão esse exemplo? Porque nós estamos a falar com o jovem imediatista, quero agora, quero já. Agora, quem lá está, que vai com o secretário de Estado, temos governadores jovens agora também, não é? Será que dão esse exemplo? Ou também passam a exuberância, o ter mais do que o ser, e isso faz com que o outro jovem pense que, pá, eu tenho que ser assim? Primeiro começar por responder que o MPLA não governa sozinho. Nós que fazemos academia sabemos e muito bem porque... Mas nós não temos um governo, independentemente de qualquer outro tipo de ação, nós não temos mais um governo da Unidade de Reconciliação Nacional. O governo é do MPLA. O governo é do MPLA, mas... É que giza as políticas e determina quem é que vai ser... Aliás, o Presidente da República, numa das perguntas, acho que foi a primeira conferência que ele deu, tete a tete no Palácio, um jornalista perguntou-lhe assim, e ele disse que o MPLA é que escolhe quem é que vai como ministro, e não vai pôr alguém da oposição a ministro. O Presidente disse isso. É nesse modelo. Não estou a dizer daquela participação, por exemplo, da igreja, sociedade civil, não é nessa vertente. Estamos a falar mesmo da definição de políticas, não é? E isso também é normal que se entenda, Daniel, porque eu escolho quem vem na minha festa, Daniel. Eu não vou aceitar que o Bacelar eu lhe convidei e traga mais 5 pessoas que não fazem parte. Eu ganhei eleições, depois eu tenho que meter os meus que me ajudaram a ganhar. Pode me criar variantes? Olha, Eu percebo. é só nessa vertente. Percebo. Pronto, Mas então, responda a minha pergunta. Não será que esses jovens que estão não têm estado a dar exemplo suficiente para que o jovem mude esse ônus, não é? E não termos esse trabalho redobrado de fazer muitas palestras, se calhar os exemplos podiam começar a mudar. são poucos exemplos que se identificam no aparelho governamental em que saem da esfera da disciplina. São poucos os exemplos. E dos poucos exemplos que se identificam, há uma, como é que eu poderia considerar, há uma chamada de atenção específica para este grupo de pessoas. Porque há um trabalho que se faz e é um trabalho muito, muito visível. Disciplinar o líder para que não faça com que os seus seguidores façam, ou seja, consigam ser para além do normal. Não sei se me faço perceber. Sim. O que é que eu estou a querer dizer? É indubitável que jovens que conseguiram dinheiro ou que estão com o dinheiro não ostentem. É indubitável. Mas é importante que se tenha disciplina. E é essa disciplina que se procura em todos os jovens líderes. Mas podia-se fazer mais para deixar um legado. Vamos lá, vamos trazer um exemplo assim muito rápido. O MPLA, por exemplo, é a primeira vez que coloca um jovem como homem da comunicação, que até veio da academia. Não é? O porta-voz do MPLA é um jovem. E pela idade dele era impensável em 15 anos ou 20 ter alguém... E é jurista. Exatamente, naquela esteia de idade. E tu olhas para aquilo, depois tens uma série de outros jovens que almejam aquele cargo ou outros. A pergunta é, o seu exercício, a exuberância, a arrogância, a forma de lidar com as classes mais baixas, isso pode distanciar ou também transmitir um lado negativo ou positivo. Outro exemplo, a vice-presidente do MPLA é nova. Sim. Para aquele cargo, ela é nova. Segundo informações oficiosas, dizem que a forma como ela lidou com as populações quando governou Bengo e quando foi a Cabinda e depois no Kwanza Sul, terão os informantes, aqui entre aspas, do Presidente da República, dito que
é aquela que está a limpar um pouco a nossa imagem de distanciamento, porque ela vai nas bases e se simula ou não, mas faz bem. Dança, gira, fala com as pessoas, abraça e tal. E a população precisa muitas vezes disso, não precisa que ele dê cesta básica. É sentir que o meu líder, a minha líder está aqui. Eu com o Bacelar dizia quanto ao professor. Quando o professor cria distanciamento com o aluno, pode afetar psicologicamente. O professor tem que cumprimentar, às vezes ver Bacelar, como é que se passa contigo? Tu a te ver cabisbaixo e tal e dali, mas não, para tu ver um problema professor em casa. E se calhar pode ser esse professor que vai ajudar o problema dele. E anima-o. Então, olhando para essas figuras, não sei, nos conselhos se fala disso, os jovens precisam desse modelo, ou destes modelos. Tem havido esses modelos. Hoje é notório na esfera do associativismo, jovens que empoderam-se nas suas comunidades. E empoderando-se nas suas comunidades, mostram, na verdade, aos munícipes que estamos contigo e que você pode chegar também até aqui. Hoje é mais visível poder identificar um secretário provincial da juventude, que é o Alberto Baduna, dentro de uma comunidade e as pessoas se identificarem com ele, do que poder identificar um outro líder de uma igreja, faço o termo, que está muito próximo da comunidade. Ou então um líder de uma associação que está muito próximo da comunidade. Então eu estou a querer dizer que precisamos de mais exemplos. São muito poucos, mas precisamos de mais exemplos. Precisamos de mais pessoas, ou mais líderes, que estejam muito próximos das comunidades. E um dos exemplos muito fortes é a atual administradora da Samba, que dia após dia está dentro das comunidades para auscultar, para saber o que é que se passa. O Morro Bento é dos bairros que constantemente reclama que não tem água, que não existe água. Mas a Sua Excelência Administradora andou pelas ruas de Morro Bento, identificou as reais causas, e já se consegue verificar em algumas zonas do Morro Bento a sair água. Não de forma muito excessiva. Mas isso depois da visita, de repente, começou a jorrar nas torneiras? Não depois da visita. O que é que se tem? É preciso ter um reservatório para poder distribuir a água com a maior eficiência no território. E esse reservatório está a ser construído, ou seja, já está até na fase terminal. E pode-se dar o caso, ou seja, deu-se o caso de que foi entregue para as comunidades de forma experimental. Porque precisamos de identificar se existem fissuras, se existem zonas que vão receber de uma forma muito mais abrangente ou de uma forma muito mais reduzida. Isso é uma responsabilidade que a administradora tem, porque ela está dentro do executivo, está a liderar uma administração e é um trabalho social para resolver o problema das populações. Nós estamos a falar em termos daquilo que é o exemplo dos jovens, porque se falamos do papel da juventude académica na construção de um futuro da Angola nos 50 anos de independência, estamos a olhar para jovens que nasceram em 2000 e hoje têm 23 anos. Exato. Né? Jovens, 2025, é 25, é 2002, né? Para Sim, colarmos 2002. com o fim da guerra. Exatamente. E este jovem começa a ver o seu futuro já um fio. Porque ele diz, e eu fiz a pergunta aqui ao Bacelar e ele justificou a questão dos tempos do pai dele ou do tio. Pelo facto, com 25 anos, por exemplo, será que os jovens perguntam no pai, na mãe, com 25 anos, o que é que você era? Embora o contexto era colonial, ou era de fim da guerra? O que é que você tinha para fazer uma colação com aquilo que se quer hoje e o que se chega a ter? Porque vemos que o jovem hoje quer mais ter do que ser. Só que esqueceram que o ser, em qualquer ser humano, faz com que você tenha. Mas o ter não consegue buscar o ser. Com certeza. Porque é algo que não se compra, não tem, é quase que impossível. Eu queria perguntar-vos, dentro dessa esteia do tema, será que é possível vermos a juventude de hoje, se a juventude de hoje tem trabalhado na luta para uma sociedade mais inclusiva, de forma generalista? O Braulio daquilo que vê na rua, que vê no seu bairro e aqui, mais concretamente no Imetro, onde consegues ter os holofotes mais alargados. E o Daniel Sapalo, porque está numa circunscrição municipal, e a interação que tem com outros municípios, ou quiçá até algumas outras províncias do interior, do litoral ou do leste de Angola.
Será que a juventude de hoje tem trabalhado na luta para uma sociedade mais inclusiva? Bem, eu gostaria de dizer, antes de tudo, nós temos que interpretar que é importante termos o humanismo. E eu noto, antes de ir para a pergunta do Guilherme, que hoje nós não temos uma identidade própria. Hoje temos governantes que não têm uma identidade própria, que têm a questão, quer dizer, existem pessoas que não são líderes, mas são chefes. Ao invés de ser líder, simplesmente posiciona-se como chefe. Por que é que eu trago essa questão? Porque nós temos que saber que tudo que nós fizemos pode impactar a vida de uma outra pessoa. Eu posso ser, amanhã posso ser um advogado, e quem hoje está naquela altura, depois de eu estar vamos lá dizer, daqui a alguns 5 anos eu ser advogado, e daqui a 5 anos tem estudante que olha para o Braulio como, opa, gosto do Braulio, tem um posicionamento bom e estou a fazer direito porque quero ser como o Braulio. Nós impactamos em cada coisa que nós fizemos a alguém. E indo pela pergunta, eu acho que não a 100%. Há jovens que sim, mas também há jovens que não têm a prática de inclusão social, por conta mesmo do posicionamento que muitas das vezes nós temos. Acha que isto também pode estar em causa aqui uma questão partidária, o facto de que há jovens que façam trabalhos que possam dar exemplo para outros jovens, mas estes não são publicitados, nem estão visíveis a olho de outrem, pelo facto de não estarem ligados a uma força política? Eu diria que sim e também e não. Por quê? Porque às vezes fica assim, nós estamos numa disputa política, os órgãos de comunicação social, a maior parte deles de maior visibilidade, são dotados por quem está a governar. E isto acaba muitas vezes por dizer, bem, eu quero que o melhor atleta seja do meu time, da minha equipa. Exatamente. E se é o Braulio que está a brilhar, o Braulio é de que partido? Queremos saber. Se o Braulio disser que é partidário e que é até ato normal de disputa, vamos convencê-lo a estar no nosso, para a gente dizer, não, o Braulio, que é o melhor de matemática, é do nosso lado, porque nós queremos disputar com outro partido nas eleições, mas não, eu tenho o Braulio, porque o Braulio arrasta multidões desse setor. Mas depois fica a ideia, nós não vemos jovens com gabarito que tenham projetos que fazem aparecerem na televisão, na rádio, mas como jovem que não tem ligação partidária nenhuma. Ou seja, isto pode até certo ponto estar a ofuscar o desempenho dos nossos jovens pelo facto de estarem a fazer trabalhos bons de desenvolvimento nas comunidades, nos municípios, na própria província e no país, mas por não estarem ligados a um setor partidário, esse seu trabalho ficar mesmo só pela sua zona de jurisdição. Eu acho que também parte pelo interesse de quem consome a notícia. Nós hoje olhamos para aquilo que é importante. Para nós. Por que eu estou a dizer isso? Hoje, se tiver uma fofoca de uma figura pública a nível musical, teve, acho que só não estou quase um mês, teve, de uma cantora. Sim. Aquilo teve uma visibilidade de mídia muito grande. Está a falar da Ari? Não. Eu prefiro... E também tivemos aquela sim, questão tivemos da Ari também e Yuri da Cunha. Sim, mas quando houve... tem jovens que vêm praticar a solidariedade. E não só, há bocadinho, não esquece, Daniel Sapaulo e o Braulio, eu até reproduzi aqui para o grupo nosso da rádio. Felizmente até um chão de uma escola onde eu trabalhei 21 anos, que é o São José do Coloni. Saiu os jovens, as medalhas que ganhamos no concurso internacional de matemática. Exatamente. Não se reproduziu com a dinâmica que se esperava, e mesmo nos órgãos de comunicação não se deu assim ênfase. São adolescentes, pré-adolescentes, ou seja, chegarem à juventude 17, 18 anos, 16 anos, que foram nas Olimpíadas de Matemática Internacional. Acho que é nos Emirados Árabes Unidos, coisa parecida. Sim, é nos Emirados. E vieram com medalhas, mas isso ninguém fala. Mas se for Miss Bengo, Miss não sei o que, é rápido, não é? É isso, infelizmente. Tem a questão também de... Eu acho que também é imediatismo ali, até um certo ponto. O que é importante e é bom para o país, nós não olhamos enquanto jovens. O que não acrescentará nada nas nossas vidas, vamos lá dizer com as devidas aspas, é o que nós estamos lá a olhar, a aplaudir. Isso é mau, até um certo ponto. E indo para a questão do Guilherme, sim. Até as jovens, a nível, vai lá, tanto do governo e tanto partidário, não só do MPLA, também de partidos opostos, da oposição, têm
características próprias e têm uma postura digna de um líder e que têm feito muito para o país. Só que a questão é de quem consome até um certo ponto. Porque há jovens que fazem muito para o país, mas não têm a abertura que muitos têm. E há necessidade de trabalhar. Por isso é que eu disse a princípio que sim e não. Porque isso depende muito da oportunidade. Há jovens que lhe dão a oportunidade, mas acham que quer tudo de mão beijada. Dão-lhe a oportunidade e não conseguem agarrar, porque tem a questão da capacidade. Você pode ter conhecimento, mas não tem a capacidade de lá estar. Você pode ter conhecimento, mas ser arrogante, não ter humanidade. Então é tudo que inclui a nível da característica e do perfil da pessoa. Não é só ser licenciado que eu vou chegar, por exemplo, a um cargo ou do governo ou vá lá a diretor de um gabinete jurídico de uma determinada empresa. Não é só ter conhecimento. E hoje em Angola nota-se que o conhecimento nem é 50% para você tentar chegar até onde tu queres. Hoje o nível ou a percentagem é mais reduzida, diz do networking, que hoje é mais do que o conhecimento. Mas não é só o conhecimento. Porque Aliás, isto aqui que o Braulio está a dizer até faz-me lacrimejar um pouco por dentro, porque esse exercício eu faço aqui na rádio, como deve saber, eu estou a coordenar a rádio pelo facto de ser uma rádio académica, e quem vem dar corpo aqui, com exceção de 2 ou 3 vozes, são estudantes. Eu próprio fiz uma licenciatura aqui, por isso é que me chamaram para coordenar, de jornalismo. E estes jovens terminam a formação, candidatam-se para futuros jornalistas, rádio, imprensa e televisão, e vêm para aqui para uns testes. Depois de serem apurados, estes passam 6 meses ou mais aqui. Ou seja, todos estes que vocês vêm a lerem aqui, com exceção de mim e do Calazans e do Gaspar, todos eles são estagiários. Uns estão em estágio acadêmico, porque vai dar vazão para a sua formatura ou a sua licenciatura, e outros profissionais que escrevem ao diretor-geral, o Dr. Jaqueu Zengo, a solicitar para permanecerem aqui para aprenderem as práticas. E isso que dizes faz visão daquilo que vocês falavam de que é importante, se calhar, a família, a sociedade, a própria escola, os grupos sociais continuarem a reproduzir a informação. Porque, repara, eles vieram para aqui e eu tenho encontrado dificuldades, porque pensam que é chegar aqui, estar numa sala e de repente já vão ser jornalista, como o Pitra, que até não é jornalista, ele é locutor, como o Calazans, estou a dar exemplos dessas pessoas, ou o Correia, que passou por aqui. Eles pensam que é isso, porque tu pedes para ir para uma reportagem, não, querem ficar na sala, jornalismo de banca. Eu até tenho saudade de um jovem que eu tenho aqui, que é o Caçul, que ele está sempre disponível, ele já vem com ideias, eu gostaria de fazer a reportagem, ele não está a medir esforço de quanto é que vai gastar, mas tu tens aqui, não, coordenador, eu preciso de dinheiro, de candongueiro para ir, como é que eu vou lá? Oh, mas é aqui, podes atravessar a estrada, não, tem que me dar o táxi. Ou seja, tu percebes que é o que dizes, Braulio, há aqui uma formatura de querer tudo de mão beijada, e não perguntou para o Braulio chegar até a magistratura quais foram os caminhos para chegar até ali. Que ele chegou. Daniel Sapalo, será que essa juventude de hoje tem trabalhado para lutar mesmo uma sociedade mais inclusiva? Eu queria responder a pergunta sem repetir, porque eu gravei a pergunta que fizeram a outra hora. E eu começo por responder da seguinte maneira. É importante que nós sejamos mesmo solidários, porque está mais do que provado que... Mas essa solidariedade está a circunscrever-se aqui? A poder passar o conhecimento, a poder passar o que é necessário para se chegar lá. O que é que acontece? A juventude tem vontade, mas o Guilherme falou agora de um aspecto muito importante. O jovem, ele quer que lhe deem a papa feita, está aqui. Você só precisa de fazer assim. Mas não é assim que funciona. O Guilherme, na posição que está, precisa de poder identificar os melhores. Claro. E os melhores são aqueles que se destacam. A mesma coisa acontece no associativismo. Nós identificamos os melhores e os melhores são aqueles que se destacam. Queremos aqui dar um repto à nossa juventude. Sozinho não se chega lá. É importante que nos juntemos, é importante que nos associemos. Os académicos precisam se juntar ou juntar-se à ADEIMA, que me refiro aqui na Associação de Estudantes. Sim, me refiro aqui na Imetro, para poder fazer sentir a sua voz. Como se diz na gíria, vamos fazer sentir o nosso nome. E o nome da ADEIMA que tem que ser elevado.
do mesmo jeito que acontece na DEIMA, ou seja, aqui na Imetro, deve acontecer em outras esferas. E não só, Precisamos- desculpa só cortar, não esqueça só o que vais dizer, Daniel. Guilherme, e isso é um ponto muito importante. Hoje, o estudante, por exemplo, do Imetro, o jovem, exclui-se de fazer ou auxiliar a associação de estudante a fazer uma determinada coisa. Critica, fala mal da universidade, isso já do ponto geral. Esquece de um detalhe. Se eu pegar e afogar a minha universidade ou a minha instituição universitária para maus lençóis, é o meu certificado que está em causa. É claro. E os jovens não esquecem-se disso. E é esta questão de ajuda. Nós temos que abraçar o que é nosso. Se eu estou no Imetro, vou abraçar e vou elevar a Eu aprendi universidade. com o mestre, desculpa cortá-los, que a melhor universidade é onde você estuda. Exatamente. Porque é lá onde você escolher, você tem que fazer a excelência no dia a dia. Porque senão estarás. Aliás, quem de nós aqui, estamos aqui na sala, somos quantos? 5, não é? Quem de nós aqui fala mal da sua mãe? Num horizonte de 1000 angolanos, se calhar vai encontrar 2 ou 3. E são já aqueles hipócritas, né? Que Exatamente. salivam no prato onde comem. Não lê a Bíblia. Para nós, a nossa mãe é o quê? É a melhor mãe do mundo. Com certeza. Exatamente. Não é? Não interessa o tipo de condição, porque é ela que recebeu-me, que fez-me chegar até onde eu cheguei, com mais ou com menos. A universidade deve funcionar também assim. Se você está a dizer mal dali onde você se formou, você automaticamente está a dizer que tudo que você tem não vale Não para vale nada. Meus caros, estamos no fim do programa. Quero 3 minutos, se não 12 e meio para cada um de vocês, para fazer um fechamento, passe o termo, não é? Para fechar o nosso tema, o papel da juventude acadêmica na construção do futuro de Angola em 50 anos da independência. Muito bem, eu começo, primeiramente, convidar a juventude para, no dia da manhã, estarmos presentes para voltarmos a debater este tema já no auditório, aqui mesmo na Imetro. Vai Também- acontecer algo amanhã? Já falo. Eu não falo recebi dele. nenhum documento de está a ver. Já Não, eu não há dei. solidariedade. Eu tá? dei. E também gostaria de poder convidar a juventude no geral, no caso os munícipes, os académicos, para estarem na Feira da Saúde, isto que decorrerá no sábado, no Paz Flor, começará às 9 horas, onde poderão encontrar vários serviços da saúde, tudo grátis. A administração do município da Samba está a promover esta Feira da Saúde para poder... Mandem-nos documentos para a gente mandar lá repórter. Então, como é que está a parceria? A solidariedade Não, da mas a hora. rádio vai estar lá Não conosco. é? Por acaso. Tem que mandar documentos para a Muito gente bem. mandar gente. Relativamente a outros convites, nós, assim que está a nos dizer, nós vamos passar a mandar os documentos para cá. Dizer que gostamos de estar aqui. O Conselho da Juventude do município da Samba esperará por mais convite por parte da DEIMA, por parte da redação da Rádio Metropolitana. Mandar saudações, abraço para todos os jovens, juvenis e associativos do nosso município. Dizer também que os nossos têm o lugar reservado no nosso coração. Até já, Muito bem. um forte abraço ao líder Baiana que está aqui a acompanhar os trabalhos e um forte abraço também a todos os jovens académicos da Imetro. Muito obrigado. Braulio? Bem, eu acho que de uma forma a dar resposta ao tema, do ponto de vista prático, é aqui vender a atividade que o líder Daniel já estava a dizer, interpretando que a juventude tem um grande papel, principalmente a juventude acadêmica, isso do ponto de vista da construção de um futuro melhor de Angola. Nós estaremos a realizar amanhã, das 14 às 16 horas, um debate acadêmico em que vai circular em torno, ou vai girar em torno de um tema central, que é o papel da juventude acadêmica na construção do futuro de Angola em 50 anos de independência. Para a execução dessa atividade, interpretamos que seria bom trazemos um testemunho de 2 ex-presidentes, designadamente o Miqueias Luís, Fernando Amorim e eu também que falo, estarei lá como debatedor da DEIMA, associação. da DEIMA. E eu, Braulio Bacelar, também estarei lá como debatedor, em que os temas que vão subordinar ao tema central será a liderança da juventude acadêmica em Angola, que achamos que é um grande incentivo e ajuda para o desenvolvimento do ponto de vista social angolano, e o contributo do associativismo acadêmico em 50 anos de independência. Só para realçar uma questão de nós trazermos também
o moderador do nosso debate será alguém daqui até da rádio, da casa e metro e da rádio, Jásio Calueto. Então bem. será quem vai estar lá conosco. Então convido a toda a gente para lá estar e nos ouvir. Muito obrigado. Estão convidados e nós agradecemos. Vamos certamente ver com a nossa produção para cobrirmos esta atividade. O papel da juventude académica na construção do futuro de Angola em 50 anos de independência será tema, foi tema aqui na conversa, e também amanhã no Metro, você que é estudante ou não, possa vir aqui prestigiar e aprender um bocadinho sobre isso. Braulio Bacelar, presidente da Associação de Estudantes do Instituto Superior Politécnico Metropolitano de Angola, obrigado pela vinda. Daniel Sapalo, secretário executivo do Conselho da Juventude do município da Samba. Aos dois, muito obrigado. Tenham um bom resto de terça-feira. Obrigado a Muito nós. obrigado. Nós agradecemos e continuamos com Ondas Metropolitanas. Ondas Metropolitanas.